Shalom, igreja, graça e paz. Você pode dar um sorriso bem gostoso para a pessoa que está do seu lado, como nós mulheres aprendemos. E dá um abraço aí apertado nessa pessoa, dá um cheiro. Com certeza ela deve estar cheirosa, né? Glória a Deus, glória a Deus. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu me senti em casa. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, eu senti uma unção de Deus muito forte nesse lugar, pastor. Quando eu adentrei pela porta, eu senti uma grande unção do Senhor neste lugar. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito e grandes coisas o Senhor vai fazer por nós, amém? Eu gostaria de apresentar, ontem eu apresentei, mas eu gostaria de apresentar hoje minha família. Pode colocar aí para mim. Apaga a luz aqui, fazendo um favor. Rapidamente, quem pode apagar aqui para mim. Eu quero apresentar a vocês a minha casa. Eu estou aqui, né, sozinha no Pará, mas eu tenho uma família. Porque fala, se não pastores que rodam por aí sem família, não dá certo, né, gente? Quero apresentar a vocês, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha igreja é Mar no Brasil, Ministério Apostólico Renovado. Esse homem aqui é meu esposo, meu cheirinho, presente que Deus me deu. Eu estou aqui no Pará e ele está agora lá no Paraná, ministrando neste momento em Londrina, a missão que o Senhor nos deu. Gente, imagina um homem abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. É esse presente que o Senhor me deu. Você pode dar uma salva de palmas, gente? O meu cheirinho. Vamos em outra foto aí. Oi? A Eva está? Então já foi confirmado. Em setembro ele vai estar com a igreja aqui, amém? Ministrando para os homens e para toda a igreja. Amados, essa é a minha família. É um presente que o Senhor me deu. A Esther está aqui no nosso meio, uma princesa do Senhor. Eu não podia gerar filhos e o Senhor, debaixo de um milagre, o Senhor deu a Esther, que é a bailarina do Senhor. Inclusive ela está nesse período agora fazendo preparação específica, que nós vamos ter uma festa e ela está adorando e trabalhando em um projeto do Senhor. Olha só o presente que Deus nos deu. Foi gerado debaixo de um milagre. Tem mais foto aí? E isso aqui é meu cheirinho de novo, gente. Glória a Deus. Essa aqui é minha apóstola, tá? É a pessoa que cuida de mim, que está na intercessão, por onde nós andamos, por onde nós caminhamos. Tem mais outra foto do esposo. Esse aqui é o meu apóstolo e a minha apóstola, que onde nós vamos ministrando, eles estão nos cobrindo em oração, eles estão nos cobrindo, nos orientando, nos direcionando, porque nós temos que ter mentores, nós temos que ter alguém que intercede por nós. Essa aqui é a Esther de novo, que o Senhor nos deu, e eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor, amém? Pela minha família e pela tua família, em nome do Senhor Jesus, amém? A nossa família é a primeira igreja. Não adianta nós pastorearmos, pregarmos a palavra, se nós não cuidarmos da nossa casa. Então a primeira família, ou seja, a primeira igreja é a nossa família. Amém? A palavra que o Senhor tem para nós nesta noite é: não cale a sua voz profética. Não cale a sua voz profética. Quando nós viemos para essa terra, foi nos dado uma voz. Você estava em Deus. Nós estávamos em Deus. Nós estávamos na eternidade. Estávamos na eternidade. Você consegue entender isso? Que nós estávamos na eternidade, e o Pai nos tira da eternidade e nos coloca nessa terra com um propósito.
Você não está nessa terra sem rumo e sem direção. Você tem um propósito nessa terra. Você tem uma voz a ecoar nessa terra. E você precisa cumprir o teu propósito para ecoar a tua voz nessa terra. Há muitos que vão ecoar a voz ministrando, como eu estou aqui para você. Outros vão ecoar a voz, como os pastores da igreja que estão aqui ecoando a voz nesse lugar. Mas você pode ecoar a tua voz, o teu propósito, lá no teu trabalho. Tem uma voz que foi colocada dentro de você. E essa voz que eu estou falando nesta noite, não é a voz que nós conversamos, não é a voz que nós comunicamos às pessoas aqui. Não é essa voz. É uma voz profética. E quando o Pai te chamou para Ele, quando o Pai fez um convite para você estar nele, aqui na terra, essa voz começou a desenvolver em você. Mas devido às dores da vida, devido às frustrações da vida, nós guardamos essa voz. Nós escondemos essa voz profética. E nós não acreditamos naquilo que nós carregamos. E nesta noite a palavra que o Senhor tem para nós é: você precisa acreditar naquilo que você carrega. Você precisa acreditar na unção que você carrega. Cada um de nós carregamos essa voz profética. E nesta noite o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui neste lugar para dizer para você o seguinte: não esconda a voz profética que o Pai te deu. Não esconda. Tem um homem na Bíblia, vamos lá, 1 Reis, capítulo 19, dá para colocar para nós. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, nos fala de um homem que veio para a terra, muito simples, que ninguém dava nada por ele, ninguém dava um valor, olhava para ele, ele era um homem comum, mas ele tinha um chamado. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele, o de zimbro, e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Quando nós olhamos para Elias, nós vemos em Elias alguém que era como nós, alguém que era comum. Ele parecia ser comum, mas ele carregava uma voz profética. Ele carregava uma unção. E essa unção de Elias mudou todo o cenário de Israel. O povo de Israel, esse povo começou a desvirtuar da presença do Senhor. A casa de Israel, que era a casa que servia ao Senhor, agora o rei Acabe casa com
com Jezabel, e ela traz para Israel todos os seus deuses. O altar que era do Senhor, agora é um altar de Baal. O altar que adorava ao Senhor, agora é um altar que adorava a Baal. E nesse período levanta Elias. Nesse momento o Senhor olha para Elias e diz assim: Elias, eu te tirei da eternidade e te coloquei nesse tempo, Cronos, para um propósito. E o Senhor está dizendo para mim e para você, aqui hoje, que Ele nos tirou da eternidade e nos colocou aqui. O Pai poderia ter te colocado em qualquer outro estado, em qualquer outra cidade, mas o Pai te colocou aqui. O Pai olha para Elias e diz: Elias, você foi um menino, você cresceu simples como todas as outras crianças, mas eu te tirei da eternidade para trazer a essa terra algo novo. Você carrega uma unção, Elias. Você carrega uma voz, Elias. E essa voz que você carrega, é agora que você vai usar essa voz. E de repente Elias, levantado com grande unção, ele olha para Acabe e diz assim: não vai chover, ficará sem chuva sobre a terra. Porque quem tem uma voz profética, e quem usa a sua voz profética, ela tem autoridade nos céus e na terra e no inferno. A nossa voz profética, ela tem que ecoar nos céus, e ela tem que ecoar no inferno, e tem que ecoar na terra. E quando Elias fala, o céu se fecha. É como um zíper espiritual que vem e fecha, e a chuva não começa mais a descer. Porém, o Senhor de novo fala com Elias: Elias, eu vou abrir os céus. Só que Elias, nesse período, Elias foge. Porque quando nós temos uma missão, as opressões da vida vêm, e nós esquecemos de quem nós somos e o que viemos fazer nessa terra. Eu estou falando aqui hoje para pessoas que têm um chamado, para pessoas que enquanto eu estou falando, está queimando dentro de você. Tem algo aí que está queimando e você não sabe o que é que está queimando dentro de você. Essa voz profética que ela está escondida, essa voz profética que ela está calada. Mas hoje, nesta noite, hoje, vozes que estão caladas, elas vão ecoar no céu, na terra e no inferno, e Satanás não vai mais paralisar o teu ministério, o que ele chamou você para fazer nessa terra. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia Jesus, aleluia Jesus. Amados, Elias começa a sofrer uma pressão. O homem que fez o fogo descer dos céus. Gente, não era qualquer pessoa. Imagina um homem que orou e fez o fogo descer dos céus. Literalmente, não é como nós na nossa época hoje, só espiritualmente que nós sentimos. É literal, é olhar, é ver o fogo. E Elias agora estava com medo. Elias agora estava cansado, porque ele recebe uma ameaça, que nós não vamos entrar no mérito dessa ameaça, mas ele recebe uma ameaça, e essa ameaça desanima Elias, essa ameaça frustra Elias, porque Elias já vinha cansado, Elias já estava se esgotando, ele já não aguentava mais. Então quando vem essa última voz, quando você tem uma voz profética dentro de você,
Quando você carrega uma unção dentro de você, Satanás vai levantar pessoas em situações para abafar você, para calar o que Deus te deu. Ele vai levantar situações que no começo, essas situações parece que é simples. Parece que essas situações, elas não vão nos atingir. Só que de repente, nós começamos a ficar oprimidos. Começamos a ficar cansados. Começamos a ficar esgotados. E Elias agora foge. Eu já fiz muito. Eu já fiz tanto. Agora eu vou parar. Agora eu vou fugir. Por que Elias fugiu? Porque ele estava esgotado. E tem algo que Satanás tem trabalhado contra a igreja, contra a voz profética que a igreja carrega. É o cansaço. É o cansaço. Toda vez que nos sentimos esgotados e cansados, nós calamos a nossa voz profética. Elias agora estava esgotado. Dentro de um estudo psicológico, afirma que Elias aqui, ele tinha entrado literalmente em uma depressão. Elias agora estava depressivo. Elias agora estava esgotado. Porque o que Satanás quer fazer, ele não vai aparecer para você de rabo e chifre. Toda vez que ele se manifesta, é porque ele já está perdendo. Aí ele quer causar só o pavor. Mas ele vai apresentar para você de muitas maneiras que você não percebe que é ele. E ele se apresenta para Elias como Jezabel, que agora cansa, esgota, apenas uma gota d'água. Agora Elias foge. Cadê a voz profética? Aonde está a tua voz profética? O Senhor pergunta nesta noite para nós: aonde está a voz que Ele te deu? Aonde está a unção que Ele já depositou? Não é que Ele vai depositar, não precisa pedir mais unção, porque esta unção já está dentro de você. Muitos de nós oramos e dizemos: Senhor, enche-me, Senhor, enche-me. Não é isso que o Senhor quer mais. Nós não precisamos ser cheios. Nós somente precisamos manifestar a unção que já foi estabelecida dentro de nós. Essa unção já foi estabelecida, ela já está aí. Eu estou falando com você, essa unção já está aí dentro. Não é que ela vai ser derramada, não. Ela não vai ser derramada. Ela já está aí dentro de você. É só manifestar. Porém, Elias agora desiste. Eu quero parar. Chega. Eu quero parar. Está falando mal de mim? Eu quero parar. Tudo que eu faço, ninguém reconhece. Eu não sou reconhecido na igreja. Ninguém me reconhece o que eu faço. O meu apóstolo, ele brinca assim: se você quer ser reconhecido, vai para o ML. IML. Lá vai ser reconhecido. Porque eu tenho uma notícia para você. A unção que você carrega, a unção que você traz, a voz profética que você carrega, essa voz profética, muitas vezes as pessoas não vão reconhecer você. Não importa. Não importa que as pessoas não reconheçam.
Não importa se a tua voz profética é agir no silêncio, porque a voz profética não é subir no altar e falar. Não, isso aqui é uma pregação. A voz profética, ela pode ecoar dentro da tua casa, ela pode ecoar no teu quarto, lá no teu trabalho, ela pode ecoar. Porém, você não vai agradar a todos. O que você está fazendo na casa do Senhor? Às vezes os pastores da igreja não enxergam. E às vezes ninguém vai enxergar. Porque o Senhor tapa os olhos deles para não ver. Mas tem alguém que está vendo. Então você não pode parar. Há muitas pessoas que ficam machucadas nas igrejas. Elas se machucam porque elas dizem o seguinte: ninguém me elogiou. Eu fiz, não recebi um elogio. E quem diz que para atuar na voz profética, para atuar na unção que você carrega, você precisa de elogio? Você não precisa. É o nosso ego que precisa. É simplesmente o nosso ego. Mas o Senhor está dizendo o seguinte: não olhe para as pessoas, não olhe para aquilo que as pessoas pensam ou dizem. Eu tenho algo para você. Quem carrega a voz profética e usa essa voz profética, e ele transborda essa unção, quero dizer para você, ele é meio doido. Toda pessoa que Deus usa, eu brinco, falta um parafuso. Falta. Sabe por quê? Porque a pessoa que é normal, ela quer fazer tudo certinho. Ela quer fazer tudo certinho. E eu tenho uma surpresa para você. Usando a voz profética, usando a tua unção, o Pai é especialista em quebrar protocolos. O Pai quebra protocolos. O Pai quebra protocolos. E na tua vida tem muitos protocolos que você estabeleceu, que não foi o Senhor, foi você que estabeleceu. Eu tinha um protocolo. Eu cresci dentro da igreja e eu vi as pessoas falando em línguas, sendo batizada com o Espírito Santo. Eu dizia assim: o dia que o Senhor me batizar com o Espírito Santo, eu quero ser batizada quietinha. Eu não quero dar escândalo. Eu não quero fazer escândalo. Falou: que coisa feia, para que esse escândalo? Como diz lá na nossa terra, para que esse bafão todo? Para que dar esse bafão? E eu orava: Senhor, me batiza com teu Espírito. Quando eu estava de 14 para 15 anos de idade, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu viajava pelo Brasil e pelo mundo, pregando a palavra, mas era como relâmpago, era numa rapidez muito grande, e era às 3 horas da manhã, e quando eu tive esse sonho, eu acordei e ajoelhei, e disse: Senhor, se foi o Senhor que me deu esse sonho, se esse sonho é profético, Pai, me batiza agora com teu Espírito e sela essa promessa que o Senhor me deu em sonhos. Naquele momento eu senti como que veio um vento, entrou no meu quarto e eu comecei a falar em línguas e eu caí no chão. Naquela época, gente, aí era tudo protocolo, tudo certinho. E eu comecei a falar em línguas, a glória de Deus invadiu aquele lugar, a minha mãe chegou, meu pai chegou e ficou escandalizado de ver aquilo. Os vizinhos acordaram, porque a unção, o escândalo foi tão grande que os vizinhos acordaram achando que estava acontecendo uma briga. Mas sabe o que aconteceu? Eu não parei. Das 3 às 2 da tarde, eu fiquei no chão, rolando e falando em línguas, rolando e falando em línguas. Aí meu pai, apavorado, chama os pastores da igreja. Era 2 horas da tarde, os pastores chegam, mas o objetivo do meu pai era chamar para me acalmar. Mas quando eles chegam,
A glória desceu naquele lugar, gente, e o escândalo aumentou mais ainda. E entrou noite adentro, um culto que não parava mais. A unção de Deus foi muito grande. E no outro dia não consegui ir para a escola, mas quando eu fui para a escola de manhã, quando eu volto, eu fiquei apavorada, porque eu vi uma fila imensa na porta da minha casa. A gente só pensa coisa ruim. Aí eu disse, alguém morreu. Meu Deus, alguém morreu, alguém está passando mal. Aí quando eu entro para casa, minha mãe chorando, que não era crente, que se converteu naquele dia. A minha mãe chorando diz assim, filha, esse povo está aí na frente, porque eles ficaram sabendo que você recebeu um milagre, e eles querem que você ore por eles. E a partir daquele dia, eu não parei mais. A partir daquele dia, eu não me calei mais. Quantas Jezabéis se levantaram para tentar me calar, para tentar travar a minha garganta. Mas eu disse, não, eu tenho uma voz dentro de mim, e ninguém vai calar essa voz, ninguém vai calar essa voz, e esta unção também está sobre você. Glória a Deus. Ninguém vai calar o que Deus te deu. Pode até querer calar, pode inventarem. Gente, eu já passei por tantas aflições, eu já passei por tantas calúnias, que deu me jogar no chão, como Elias, e dizer, eu quero parar, eu quero parar. Esses dias atrás, tem mais ou menos uns 6 meses, essa voz maligna do inferno veio contra mim, e eu disse assim, eu vou parar, eu vou ficar só na igreja, eu não vou mais fazer as viagens. E eu orei, só eu, e chorei, e eu fui para o culto. Quando eu chego no culto, um amigo meu, cheio da presença do Senhor, olhou para mim e disse assim, ei, você falou hoje que você vai parar. Você falou hoje que você vai parar, mas o Espírito está dizendo que é agora que você vai começar, porque a voz que está dentro de você, de muitos anos atrás, que essa voz foi te entregue, você não vai parar. E eu vim aqui trazer isso para você também. O que o Pai te deu? O que você tem aí dentro de você? Ah, pastora, eu não tenho nada, eu não me sinto capaz. Pois é esses que Deus quer. Aqueles que não se sentem capazes. Igreja, para eu estar hoje aqui nesse altar, é só um milagre. Se a unção sair, eu não consigo falar aqui no altar. Por quê, pastora Carmen? Porque eu era gaga. Você consegue imaginar um gago pregando? Você consegue imaginar um gago dando palestras de 2, 3 até 4 horas? Você consegue imaginar? Você ficaria ouvindo um gago? Pá, 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 Espero que alguém não tenha aqui, se tem vai ser curado. Pá, 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 Levanta aí. Lê. Imagina. Vocês iam aguentar, pastor? Não dá para aguentar, gente, o gago. Mas na minha infância, eu carregava essa sentença de morte. Eu carregava essa sentença de morte. E eu dizia assim, eu vou me formar e eu vou ficar num canto que eu não preciso falar. Mas o Pai olha para mim e diz assim, ei, eu te trouxe da eternidade e te coloquei aqui para um propósito. E no tempo certo eu desato a tua voz. E no dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, a minha voz desatou, a minha voz saiu, e eu passei a falar normalmente. E eu sei, toda vez que eu subo aqui, se eu um dia falar por mim ou deixar a glória de Deus, eu vou passar vergonha no altar, pastor. Eu sei, porque não vai sair. Então essa marca o Senhor deixou.
Nunca permita que a soberba entre em você. Porque não é você, é minha unção que está sobre você. É minha voz que está sobre você. Para que o orgulho não cresça. Para que não sobressaia. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele faz como Jacó. Ele traz uma marca para você lembrar daquela marca, da onde Ele tirou você. E quando algo acontecer, quando Ele fazer por você, que você não sinta que é você, mas você saiba que é a glória dEle, é para Ele. E isso aqui é apenas o instrumento do que tem para trazer para essa terra. Agora eu pergunto para você, o que você carrega? Elias estava carregando uma unção. Mas as dores da vida. Aí o Senhor olha para Elias e diz assim: Elias, eu vou te renovar, Elias. A primeira coisa que Deus, o Eterno, entrega para Elias, quando ele estava na caverna, a primeira coisa que Deus entrega para ele, debaixo do pé de zimbro, a primeira coisa que Deus entrega, sabe o que é? Comida. Por que será que Deus entregou comida? Porque nós temos que nos alimentar. Então vou fazer uma perguntinha básica aqui. Quantos anos você tem de cristão? Já leu a Bíblia toda? Dá um sorriso para o seu irmão. E diz assim: você sabe ler? Não responda se leu a Bíblia toda. Mas fala assim: se você já leu a Bíblia toda? Ai, eu não tenho leitura. Deixa eu contar algo para você aqui. O meu pai não sabia ler e nem escrever. E ele, naquela época, eu lia a Bíblia para ele. Todos os dias, pastores. Eu era obrigada a ler. Desde pequenininha, aprendi a ler, eu li a Bíblia toda. A minha apóstola, ela tem dificuldade na questão da visão para ler. Porque não é um problema de usar óculos, mas ela tem essa dificuldade. O que ela faz? Bíblia audível. Então não tem desculpa. Diga para o seu irmão assim: não tem desculpa. Se você não sabe ler, você sabe ouvir. Não tem desculpa. Nós precisamos comer a palavra. A palavra não é só dada aqui nos cultos. Você precisa se alimentar da palavra. Só que Elias, ele come. Aqui em outro contexto, diz que nós também precisamos cuidar do nosso físico. Porque tem batalhas espirituais, gente, que nós passamos, que enfraquece o nosso físico. Tem batalhas espirituais que nós passamos, que nós ficamos doentes. Tem guerras espirituais que nos adoecem. Então nós precisamos cuidar desse físico. Agora Deus, o Eterno, fala com Elias. E hoje o Senhor está dizendo para você: se você achou que você estava parando, o Senhor me trouxe aqui para dizer para você assim: ainda tem um rei e um profeta para você ungir. Elias achou que a história dele já tinha chegado ao fim. Aí o pai olha para ele e diz assim: se fortaleça, Elias, porque ainda tem um rei e tem um profeta para você ungir. Elias, nesta noite, o Senhor está dizendo: ainda tem um rei para você. Rei se fala de autoridade. Ainda tem autoridade sobre você. E a voz profética está levantando nesta noite. Eu quero que você olhe para dentro de você. Nós vamos ouvir o som do chofar. Feche os teus olhos. Eu peço que a equipe de louvor se posicione aqui. Feche os teus olhos. E eu convido você a olhar para dentro de você. Qual é o teu chamado? Você lembra do dia que você aceitou Jesus? Você lembra daquele dia?
que o teu coração queimou. Você lembra daquele dia que o teu coração ardeu e algo queimou dentro de você e você se entregou a Jesus Cristo? Pois é, naquele dia foi estabelecido uma voz profética sobre você. Naquele dia foi estabelecido um chamado dentro de você. Naquele dia algo começou a ocorrer. Porém as dores da vida foi abafando o que você recebeu. Mas hoje é uma noite de renovo. Alguns aqui estão levantando como homens e mulheres de Deus para o ministério. E você sabe que o Senhor está falando com você. Ouvindo o som do chofar. Eu quero que você agora entre no mundo do Espírito.